Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Deus vê as gerações por vir. Amém? Amém. E nós podemos ver que Deus abençoou Abraão para que ele pudesse ser uma bênção para os seus filhos e sua família. hoje com o pastor Joseph Prince. E também os nossos filhos podem nos fazer viver muito, é o que a Bíblia diz. Eles são a grande realização da vida. Veja o próximo versículo, Deuteronômio 11. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atá-las-eis por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos olhos, e ensiná-las-eis aos vossos filhos. No meu ensinamento sobre o Aleph Taf, quando eu falei do alfabeto hebraico, eu usei essa passagem e traduzi para o hebraico. Aqui no hebraico tem a assinatura escondida de Jesus. Não diz aqui ensinareis as leis, diz ensinareis Aleph Tav, as leis. Significa você deve ensinar a respeito de Jesus Cristo, falando dele quando você se senta em casa, quando você caminha pelo caminho, quando se deita e quando você se levanta. Note aqui, falando delas sentados em vossas casas, andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. São atividades normais da nossa vida. Amém? Significa Deus está dizendo que nós não devemos ser tão cheios de igreja, mas deve ser algo natural. Quando você está deitado, você fala de Jesus. Quando caminha, você fala de Jesus. Quando você está sentado, você fala sobre Jesus. Ontem à noite eu estava compartilhando com Jéssica, ela estava falando de algumas coisas. Eu disse, Jéssica, você sabe de uma coisa? Todos esses brinquedos que você tinha, ela tinha 6 bonecas. Muitas delas que nós compramos, outras que outras pessoas deram para ela. E ela ama essas bonequinhas, você sabe? E ela disse, você vê todas essas bonecas? Você sabe quem deu para você? Ela olhou para mim assim, foi a mamãe? Eu disse, você sabe quem deu para você? Não foi mamãe ou papai, foi Jesus. Porque Jesus deu para o papai o dinheiro, então o papai foi e comprou para você. Se o papai não tivesse dinheiro, ela já sabe agora o que é dinheiro. Às vezes ela dá o dinheiro para a mulher do caixa e ela sabe já. Se Deus não tivesse dado dinheiro para o papai, não teria como comprar. Porque eu disse isso, eu queria criar apreciação no seu pequenino coração. Ela vai fazer 3 anos nos próximos 2 meses. Eu queria criar no coração dela a convicção de que Jesus é o suprimento de tudo. A gente podia dar um de herói e dizer, eu comprei isso para você. Às vezes é bom ser herói para os nossos filhos. Muitas vezes nós queremos ser muito religiosos. Não precisa isso. Veja aqui, não existe nada religioso nisso. São coisas do dia a dia. Não faça assim, como muita gente faz. Agora em diante, 3 horas, toda tarde, ou então à noite, 8 da noite. Todos nós vamos ter estudo bíblico. Sentem-se todos. Estão prontos? É hora da oferta. Todo mundo põe aí a mesada. Vamos, filhos. Vamos falar de Ezequiel 45. Vamos falar do fim dos tempos. Vamos lá, Joãozinho. Você memorizou o alfabeto hebraico? ABC. Não. Aleph, Beit, Gimel. Não faça assim. Isso vai afastá-los da palavra de Deus. O que diz aqui, deitado, assentado, faça sobrenaturalmente natural. Você vê um lindo pôr do sol, e Jéssica observa o pôr do sol, ela diz, é tão lindo, e você pode parar ali e admirar como o mundo, mas você diz, Jesus pintou esse pôr do sol, ele pintou para você ver. O que eu fiz, eu falei palavras conforme Deus me dirigiu. Não quer dizer que sempre eu digo Jesus, Jesus, Jesus. Não, eu sou guiado pelo Senhor. Note os resultados. Depois desse versículo, o versículo seguinte diz isso. E escrevê-las-eis nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias. Você quer o seu dia multiplicado? Quer dizer que falar do Senhor para os seus filhos, fluir no plano de Deus para os seus filhos, ter seus filhos fluindo em Deus, vai fazer os seus dias serem multiplicados? Quantos querem seus dias multiplicados? Levante as mãos. Amém? Não somente dias multiplicados, mas com boa saúde. Porque ter dias multiplicados, temos que ter boa saúde. Não só os seus, mas os dias dos seus filhos multiplicados. E dos filhos multiplicados. E eu não quero somente os meus, eu quero os dias de minha filha Jéssica multiplicados. E Deus diz que quando você gasta tempo com seus filhos, no fluir de Deus, Deus multiplica os seus dias e os dias deles.
Não somente isso, mas a Bíblia diz, enquanto o céu cobrir a terra. Veja, dia de céus na terra tem a ver com a vida familiar. Não é interessante isso? Deus não diz que quando o seu patrão dá uma promoção, você vai ter dias de céu. Não diz que quando você conseguir aquele bônus que você sonhava, você vai ter dias de céus. Se bem que essas coisas são boas. Na verdade, não é esse tipo de coisas que são permanentes. Mas a bênção da família é permanente. Existem momentos quando eu estou rolando na cama com Jéssica, minha filhinha, estou fazendo cócegas nela, dando beijinhos nela, e parece que eu estou no céu. Se eu morresse, eu não saberia a diferença. Amém? E nós pulamos na cama e ficamos brincando. É maravilhoso. Amém? Eu tenho pena dos que veem seus filhos como um peso. Eles não sabem que estão perdendo. Deus ligou os céus na terra com vida familiar. Você se lembra que falamos algumas semanas sobre mulher e falamos em 1 Pedro como se marido e mulher caminham juntos, eles vão ver dias bons. Amém? Aleluia! Deus liga bons dias de céu na terra com família. Não faz sentido ter dias multiplicados, longa vida, mas miserável. Deus quer dar vida longa e dias de céus na terra. Isso significa, você pode ter a coisa mais próxima do céu aqui na terra, se você fluir na vida familiar. Posso ter um amém? Quantos querem sabedoria de Deus para a vida familiar? Levante a mão. Você está pronto para mais? Ok, vamos falar sobre os mais velhos daqui a pouquinho, vamos falar sobre os adolescentes, mas agora vamos falar sobre os pequeninos. E todas as crianças digam... Isso foi bom. O princípio mais importante que, antes de irmos à disciplina, vamos falar um pouquinho com você. Você me escutou dizer algumas vezes que os nossos filhos precisam ser afirmados, eles precisam ser verbalmente apoiados, precisamos construir a autoestima deles. Não fique só dizendo não. Minha esposa, ela é muito boa em fazer isso. Quando Jéssica se comporta em público ou com os nossos amigos ou na casa dos familiares, algumas vezes ela se comporta, algumas vezes não, mas quando ela se comporta, quando ela volta no carro, o Andy sempre diz para ela, ok, Jéssica, você se comportou bem, mamãe está muito orgulhosa de você. Porque nós como pais devemos mencionar as coisas, não somente as ruins, mas as boas. Quando eles fazem alguma coisa boa, porque eles são pequeninos, eles não entendem a comunicação como nós adultos entendemos. Eles entendem só uma coisa, surra produz dor e o louvor traz prazer. Quando você faz errado é dor, quando você faz certo é prazer. É assim que Deus quer que criemos nossos pequenos. E ainda assim existem pais que pensam que Deus é antiquado, Deus é quadrado, e Ele não sabe o que está acontecendo no mundo, e eles pensam que são mais espertos que Deus e dizem, eu não disciplino meus filhos. Eu sei que a Bíblia diz discipline, mas o meu filho é especial, não preciso discipliná-lo. E ele sabe quando as coisas estão erradas, ele sabe o que é errado. Isso é para os filhos dos outros, não é para os meus. Não, meu filho. Em primeiro lugar, deixe-me dizer isso para você, que todos nós pensamos que nossos filhos são especiais, e devemos fazer isso. Eles são especiais. Toda criança é especial, mas o problema é quando achamos que por ser especial, o nosso filho não precisa de correção. E é aí que chamamos a palavra de Deus de mentirosa. Porque a palavra de Deus diz que tolice está no coração de toda criança. E você não pode contradizer isso. Mesmo Jéssica, no coração dela existe tolice. Toda criança tem tolice. Especiais elas são, mas tolice está no coração delas. E a Bíblia diz que a única forma de tirarmos isso é pela vara da correção. Amém? Veja a vida de Sansão. Quantos de vocês que são pais, um anjo apareceu para você quando você estava grávida de uma criança e o anjo disse, essa criança vai ser usada por Deus e será um campeão? Você não diria que essa criança é especial? Veja bem, o problema dos pais de Sansão é que eles pensaram que aquela criança que ia nascer era especial. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele nasceu, eles nunca cuidaram dele, nunca o disciplinaram, e por isso Sansão teve uma vida curta. Ele morreu jovem porque desonrou seus pais. Estava no plano de Deus? Não. Deus queria que ele vivesse muito. Escute-me com cuidado. Eu creio que nós devemos afirmar nossos filhos com amor, mas existe um lugar para disciplina. Posso ter um amém? Se você ama seus filhos, você vai discipliná-los. Ok? Vamos examinar o livro de Provérbios, porque isso estamos fazendo na nossa série sobre família. Você se lembra? Algumas semanas atrás falamos no livro de Provérbios sobre a mulher rixosa e o canto da casa. Você se lembra? Falamos sobre o homem e o que é desejável no homem é seu hased, bondade. Lembra disso no livro de Provérbios?
Existem muitas coisas boas para falar sobre as crianças no livro de Provérbios. Muito mais do que eu podia dizer aqui. Vamos para o livro de Provérbios. O livro de Provérbios diz, deixe-me dizer isso para você agora, foi escrito por um homem chamado Salomão. Ele era filho de Davi. E quando Salomão tinha 18 a 21 anos, não se sabe exatamente quando, mais ou menos essa idade, Deus apareceu e disse para Salomão, pede e eu te darei. E ele pediu a Deus por sabedoria. E Deus ficou tão feliz porque ele pediu sabedoria, que Deus disse, Salomão, vou te dar mais do que sabedoria. Vou te dar riquezas e honra que nenhum rei teve antes de ti, e nem depois de ti terá. E Deus se agradou tanto de ele ter pedido sabedoria, como Provérbios diz, a sabedoria como uma mulher de duas mãos, a mão direita é vida longa, a mão esquerda é riquezas e honra. Mas Deus diz, busque a sabedoria, não busque as mãos. Quando você abraça uma mulher, normalmente as mãos seguram você. Entendeu? Se você quer vida longa, riquezas e honra, procure a sabedoria. Alguns dizem, pastor, não vejo a sabedoria como a minha necessidade maior. A sabedoria é a sua necessidade maior. Muitas pessoas, eles querem respostas da oração, por exemplo, pastor, ore por mim porque minha esposa me deixou e eu quero um tipo de oração que faça ela voltar. Instantaneamente. A mulher o abandonou. E como é que eu vou orar? Vou dizer, Senhor, fisga essa mulher, fisga essa mulher. Uau, uma mulher presa pelo Espírito Santo, vem aqui, volta. E ela vem voando para perto do marido. E ela cai do lado dele. Obrigado, pastor Prince. Veja, nós queremos esse tipo de milagre, nós queremos esse tipo de manifestação, mas não é assim que Deus trabalha. Amém? Nós queremos a vitória porque a glória está na vitória, mas a sabedoria está na estratégia. Deus nos dá sabedoria e estratégia, por exemplo. Você diz, eu quero que Deus traga minha mulher de volta. Ao invés de orar para que ela venha subitamente, eu oro muitas vezes para que Deus dê sabedoria àquela pessoa. Porque mesmo se Deus a fisgasse de volta, em alguns meses ele estaria na mesma situação de novo. Porque o que a fez ir embora da primeira vez ainda estaria lá. Eu preciso orar para que aquilo que está faltando nele, ele possa descobrir e em Deus ele possa aprender alguma coisa que possa melhorar. E que ele tenha sabedoria. Amém? Sabedoria vai manter as bênçãos de Deus. Posso ter um amém? Se nós queremos a sabedoria de Deus, nós podemos encontrar sabedoria onde, pastor? Nesse livro, o livro de Provérbios especialmente. Se você quer uma fórmula rápida, não existe fórmula rápida para a sabedoria de Deus. São anos aprendendo. Mas a melhor forma está no livro de Provérbios. Invista tempo no livro de Provérbios, são 31 capítulos. Por quê? 31 é um mês, um capítulo por dia. Amém? Deus nos deu sabedoria no livro de Provérbios para as crianças? Sim. A primeira coisa que vamos ver está no capítulo 22. Ensine o menino no caminho que deve andar e quando estiver velho não vai se afastar dele. Quantos ouviram esse versículo? Agora, a interpretação tradicional é perigosa. Essa interpretação tradicional instrui o menino no caminho que deve andar. É assim que dizem. Esse é o caminho que ele deve andar. Não importa, esse é o caminho que ele deve andar. Eu vou instruí-lo. Papá, nesse caminho. Vai para a igreja toda semana. A porta abriu, tem que estar lá. Memorizar um versículo todo dia. Quantos sabiam que essa é a forma mais rápida de afastar seus filhos de Deus? E é isso que muitos pais pensam que é treinar o filho no caminho que deve andar. Essa frase, o caminho que deve andar, no hebraico, é uma palavra, derek, em hebraico. Significa treinar uma criança de acordo com seu temperamento. De acordo com o seu jeito particular. E a versão mais próxima disso é amplificada. Vamos ver o que diz a versão amplificada. Treine a criança no caminho que deve andar. Veja como está aqui, entre parênteses, de acordo com seu dom e inclinação individual. Veja aqui o hebraico. Quando ele for velho, não é quando ele tem 90 ou 95, mas quando ele tem barba. Ok? Maduro, ele não vai se afastar. Em outras palavras, olha aqui, é isso que Deus está dizendo. Todas as crianças têm suas próprias inclinações, temperamentos, características. Eu pensava, porque eu ouvi alguém dizer que crianças são como barro, como, assim, massa de moldar. E que nós podemos moldá-los do jeito que nós quisermos. Tão maleáveis, fáceis de moldar. Mas não é verdade. Descobri que todo bebê que vem a este mundo tem um temperamento particular, já estabelecido nele. Amém? Até os gêmeos são diferentes. Vemos isso na Bíblia. Os gêmeos famosos, Jacó e Esaú, eles eram gêmeos, mas olha a diferença.
Esaú tinha um temperamento aventureiro. Ele era um caçador, esportista. Ele era cabeludo. O seu irmão amava cozinhar em casa. Não gostava de esportes. Era chamado de Jacozinho. Certo? Amém? Você nota que o seu pai gostava do irmão mais velho porque ele era esportista e lembrava dele. E a mãe Rebeca gostava daquele que ficava em casa porque lembrava dela. Os pais são assim. Quando existem gêmeos, mesmo assim eles são diferentes. Amém? Precisamos entender que cada criança tem seu próprio temperamento. Uns gostam de esportes, outros gostam de música e temos que fluir em Deus de acordo com o temperamento deles. E quando crescerem, não se afastam. Não faz sentido insistir com seu filho. Algumas crianças são sonhadoras e criativas, outras são muito pragmáticas e práticas. Algumas crianças são barulhentas, outras são quietas. Alguns até melancólicos, como o bisonho do ursinho Pooh. Amém? Você tem que aprender esses nomes. Eu já aprendi com a Jéssica. Eu sei quem é Luna, a Grande Casa Azul, Barney, Dora, Mickey. Porque eu concluí que se eu quero que ela se interesse pelos meus personagens, é melhor que eu me interesse pelos personagens dela. Quando ela fala a respeito de Barney, eu tenho que saber de quem ela está falando. Amém? Assim, os nossos filhos podem ser diferentes, amém? Um bebezinho na mesma casa, comparados com outros, eles são diferentes. Um bebê pode estar feliz com uma fralda suja, todo sujo brincando por 1 hora. Sem problemas para ele. Mas o seu irmão, com um pouquinho de xixi, cai no berreiro. Não quer ficar sujo nem um minuto. Mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, amém? Amém. Temos que entender a inclinação particular deles. Não existe certo, não existe errado. Não existe mais quieto ou mais barulhento. Temos que entender o temperamento deles. E Deus diz que quando envelhecerem não vão se afastar. Amém? Se eles gostam de música, coloquem cursos de música. Amém? Mas o que eles querem é tão infantil. Existia um pai que não achou que era tolice levar o seu filho para jogar golfe com ele quando ele era bem pequeno. E ele deu o nome do seu filho de Tiger. E as pessoas ficavam rindo. Traz o filho para jogar golfe e chama de Tiger. Mas agora ninguém ri mais desse pai. Esse pai que todos riam dele, agora ele que ri. Quando vai para o banco buscar o dinheiro. Amém? Amém. Igreja, nós precisamos descobrir as bênçãos que Deus deu para os nossos filhos. Cada criança é única, é abençoada de uma forma particular. Posso ter um amém? Agora, eu não disse que se ele é rebelde, é a inclinação dele. Não. Rebeldia é uma coisa diferente. Rebeldia é quando você manda ele fazer algo, ele não faz. E quando você manda ele não fazer, ele faz. Isso é rebeldia. É desafiar sua autoridade. E quando isso acontece, você tem que disciplinar. Você primeiro adverte e depois disciplina. Agora, você nunca disciplina uma criança quando ela está cansada. E é por isso que a orientação do Espírito Santo é importante. Eu tenho estado preocupado sobre pessoas que dizem: o Espírito Santo me levou a disciplinar meu filho. Quantos anos ele tem? 5. 5 anos já tem. Por isso seu filho age como um monstro? Isso não foi o Espírito Santo. Isso foi emocionalismo sentimental. Ok? Mas é verdade para aqueles que têm um coração sincero. Existe um lugar onde o Espírito Santo te leva a corrigir. Uma vez, Jéssica, ela estava se comportando temperamentalmente em público e eu ia bater nela antes de ela dormir. E quando ela chegou na cama, ela dormiu. Quer dizer, ela agiu assim porque estava cansada. Você não bate numa criança quando ela está cansada ou quando ela está enferma. É compreensível que ela esteja enjoada, ok? Ou temperamental. Mas se uma criança está desafiando sua autoridade, não pode deixar passar. Você tem que se posicionar. Se não fizer isso, é isso que vai acontecer. Quando ela crescer, vai ser muito tarde. Quando se tornem adolescentes, você não consegue mais submetê-las. É quando elas são pequenas. É por isso que Deus as fez pequenas e vocês grandes. Sim, amém. Deus não é sábio. Quando chega na adolescência, eles são grandes e você pequeno. Aí já é tarde. A hora de usar a vara é quando eles são pequenos.
E nós vamos falar dos adolescentes daqui a pouco. Existe aqui um princípio para ser aprendido. Quando eles são pequenos, existem pais que dizem, pastor, eu não uso a vara, eu falo com os meus filhos. Eu comunico. É a mesma mentalidade quando você diz, o meu filho é especial comparado aos outros. Ok? Toda criança é especial, mas não assim. Eles creem que podem comunicar-se com eles. Você vê as crianças rebeldes, porque uma criança nunca vai entender, a não ser que entenda que comportamento errado produz dor. Comportamento certo produz prazer. A única forma de entender é assim. Você entende? Um princípio para entender, quando eles são pequenos, antes da adolescência, muita disciplina, pouca comunicação. Lembre-se, quando eles são adolescentes, é muito tarde para usar vara. Pouca disciplina e muita comunicação. Se você faz isso, essa parte vai ser certa. Você vai se comunicar com eles. Amém? Eu não quero que os pais que têm adolescentes que são rebeldes se sintam condenados. Essa mensagem não é para isso. Mas não posso deixar de falar para aqueles que têm filhos pequenos por causa daqueles que têm filhos já crescidos. Ok? E para vocês vamos fazer uma oração. Uma das minhas alegrias como pastor é orar pelos pais de crianças rebeldes e alguns meses depois vê-los entrando e recebendo Jesus. Uma das minhas alegrias. Eu não sei quantas vezes isso aconteceu. Eu posso orar para a mãe está chorando e eu sei que nós oramos. Amém? Essa é uma das minhas grandes alegrias. Não estou dizendo que é tarde, mas quando seu filho é pequeno é hora de disciplinar. Amém? Quando eles são jovens, alta disciplina e pouca comunicação. Quando eles são mais velhos, muita comunicação e pouca disciplina. Agora, uma vez mais, não diga, meu filho é tão especial, mais do que as outras crianças, e parece que você está fazendo com que ele caia. Porque a minha Bíblia diz, o próximo verso, a insensatez está ligada ao coração da criança. Está ligada ao coração da criança. E posso dizer que Jéssica tem insensatez. E o que vai livrar ela disso? Existem pais que trazem seus filhos para mim e dizem, pastor, meu filho tem possessão demoníaca. Ele é tão levado, mas não ria, estou falando sério. E eu tenho vontade de dizer, essa caça de demônios não sai com jejum e oração. Sim, esse tipo sai pela vara da correção. Amém? Perceba que Deus usa a palavra vara. Nunca use a sua mão, um objeto separado. Deus é sábio, porque Deus ama o seu filho mais do que você o ama. Deus sabe como ele trabalha, a sua mentalidade, como ele é por dentro. Deus diz, use a vara, não use a sua mão. Sua mão é para amar, para acariciar, para colocar a mão e dizer, eu te amo. Quando você usa a sua mão para corrigi-los, eles ficam confusos. Eles veem a mão se levantando em amor, eles dizem, oh, essa mão é para amar, você usa outro implemento. Assim eles separam você da vara. Nós temos uma vara pendurada lá em casa. E uma vez nós deixamos, eu e o Andy, esquecemos na cama da Jéssica e ouvimos ela dizer, papai, tira essa coisa daqui, tira isso daqui, tire. E eu fiquei feliz porque ela nunca disse, tira a sua mão. Ela vê aquilo como um objeto. Ela vê um objeto separado de mim. Eu sou para amar, minhas mãos são para amar, eu não uso a mão, a Bíblia diz que você usa vara. Amém? E no hebraico a palavra para vara significa vara. Significa vara. Amém? Ela a livrará dela. Mas pastor, não posso usar vara, eu amo a minha criança, eu amo meu filho. Você ama o seu filho? Você ama o seu filho? Olha o próximo versículo. Quem se nega a castigar seu filho, não ama. Amém. Mas aquele que o ama, não hesita em discipliná-lo. Você diz que ama o seu filho, a Bíblia diz, se você não castiga seu filho, você odeia seu filho. Ah, não, eu amo meu filho. Isso é sentimentalismo enfermo. Você tem que fazer do jeito de Deus. Verdadeiro amor, Deus ama o seu filho mais do que você ama seu filho. Posso ter um amém? Deus diz, se você ama o seu filho, você o disciplina. Posso ter um amém? É incrível ver que as crianças, elas crescem desajustadas quando não disciplinadas e completas e plenas quando elas são disciplinadas. É como se elas se sentissem mais amadas. Eu conheço crianças na nossa família da igreja, observando a elas, eu vejo crianças
muito bagunceiras e peraltas, mas quando elas são disciplinadas se tornam doces. Elas choram, claro, é normal, mas depois de um tempo elas são diferentes, como inferno e céu. Diferentes. Surpreendente, as crianças precisam entender seus limites. E até nós. Somos gratos que Deus nos dá limites e nos sentimos amados. Se você um dia descobrir que você está fazendo tudo, qualquer coisa, vendo qualquer coisa, você está se destruindo e Deus não faz nada. Você não se sentiria amado. Mas quando você quer fazer algo errado, a porta se fecha. Você diz, eu não posso chegar lá. Você vê que Deus cuida de você e você se sente amado. É por isso que crianças, quando são disciplinadas, se sentem amadas. Amém? Amém? Como nós. Se existem limites, nos sentimos amados. Se não, não nos sentimos amados. E por isso eles crescem rebeldes. Posso ter um amém? Eu não posso bater no meu filho, não posso bater meu filho, pastor, eu não posso fazer isso, ele vai morrer. Próximo versículo. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com vara, ele não morrerá. Ele não morrerá. Ele não morrerá. Deus promete a você que ele não vai morrer. Olhe para mim, eu já apanhei, eu estou vivo. Deus promete que ele não vai morrer. Castigue-a com a vara e assim a livrará da sepultura. O maior favor que você pode fazer para o seu filho. Amém? Mas, pastor, eu quero me comunicar. Ele me entende. Eu quero impartir alguma sabedoria para ele. Próximo verso. A vara da correção da sabedoria. Quando ele é pequeno, não comunicação. Mas a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. Amém? Veja, suponha que uma criança que nasceu não receba nenhuma correção. Vamos deixá-la entregue a si mesma. Você vai ver uma criança egoísta. Porque desde que nasce são centrados neles mesmos. Uau! E a mãe vem correndo. Uau! E o pai vem correndo. Depois de um tempo ele diz, é tão fácil, é só gritar que ele vem. Vou tentar de novo. Uau! E eles vêm. Amém? Eles são inteligentes, Mas é claro, se são bebês, existe um tempo para isso. Mas quando eles crescem, se são deixados assim, eles vão trazer vergonha para a mãe. Entregues a si mesmos se tornarão traficantes, assassinos, ladrões, rebeldes contra a autoridade. E provavelmente morrerão cedo. E é porque Deus nos ama e porque você os ama que você os disciplina. Amém? Amém, igreja? No próximo programa. Nós podemos fazer isso com os nossos filhos, impor as mãos sobre eles e falar palavras de vida, palavras de fé, palavras que constroem uma imagem positiva para o futuro deles, ao invés de condená-los, abençoá-los. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.